Oi, gente! Estamos aqui de novo. Hoje é o nosso sexto domingo para a gente dar continuidade à nossa leitura do livro Enquanto o Amor Não Vem. O que se faz enquanto o amor que se deseja não vem? Então hoje nós vamos continuar com a nossa leitura comentada. Se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade, vocês podem escrever nos comentários. Oi, Bela, saudade também. Sejam bem-vindos todos. O que se faz enquanto o amor que se deseja não vem? Então, essa autora maravilhosa, Ian Van Zandt, está aqui nos mostrando um caminho para a gente alcançar o estado amoroso. Então, vamos continuar falando? Hoje nós vamos começar na página 95, uma parte do problema. Nós estamos falando de um casal chamado Joanne e Paul. Eles estavam casados há apenas 3 anos, mas haviam sido 3 anos intensos. Faziam pós-graduação juntos. Ambos trabalhavam em horário integral. Tinham um apartamentinho simpático, 2 carros pequenos e um grande problema. Joanne não conseguia se livrar do ex-namorado. Toda vez que Paul virava as costas, Joanne conversava com ele por telefone, ajudando-o em algum projeto, levando a mãe dele para algum lugar e desaparecendo com ele durante horas. Paul tentou ao máximo entender que eles eram apenas amigos e que se conheciam há mais de 15 anos. Porém, nenhum homem em sã consciência pode concordar que sua esposa saia tão frequentemente com o homem com quem ela costumava dormir. Paul também não podia. Ele não podia aceitar isso passivamente, certo? Ele é meu amigo, Paul, Joanne dizia todas as vezes em que Paul perdia paciência com a história. Eu casei com você, estou apaixonada por você. Eu também gosto dele, mas ele é meu amigo. Você é meu marido, dizia Joanne para Paul. Paul se acalmava temporariamente, até que o amigo ligasse novamente. Então a discussão recomeçava, esquentava e Joanne caía em prantos. Você não é meu carcereiro, dizia ela. Você é meu marido e não pode me dizer quem vai ser meu amigo. Paul insistia que podia e iria. Foi aí que ele proibiu. É isso mesmo, proibiu sua esposa de jamais encontrar o cara novamente. Para todo sempre, amém, dizia ele. Veja, estamos começando de uma forma realmente ruim. Ultimatos nunca ajudam quando surgem problemas em um relacionamento. Em um relacionamento, o que o parceiro faz para nos chatear, irritar ou enfurecer funciona como ter os faróis de um Scania bem na cara. É evidente. O que essa pessoa está fazendo conosco sempre parece muito mais chocante do que qualquer coisa que pudéssemos pensar em fazer com ela. Se você pode nem pensar, mas como as luzes estão na sua cara, você faz. Você arma um teatro sem ter a mínima consciência do que está fazendo. Esse é um grande obstáculo em nossos relacionamentos. Não ter consciência, não querer ouvir, não perceber o que fazemos com nossos parceiros em reação ao que eles nos fizeram. Normalmente, criticamos as pessoas com base no que gostamos e não gostamos em nós mesmos. Estamos tão ocupados olhando para fora, olhando para os outros, que a gente não consegue ver o que faz e, portanto, não conseguimos assumir a responsabilidade. Esse era o caso de Paul. Nos 3 anos em que estivera casado com Joanne, havia dormido com outras 2 mulheres. Uma era uma antiga colega de faculdade. A outra, sua ex-namorada. É lógico que ele nunca pensou em contar isso para Joanne, mas tinha tanto medo que ela fizesse o mesmo
que a empurrou exatamente para isso. Mas calma, isso vem depois. Joanne sentia que era responsável por seu casamento, mas também tinha uma responsabilidade consigo mesma. Esse homem e ela tiveram um longo relacionamento. Eram um sistema mútuo de apoio. Sim, durante algum tempo haviam sido amantes. Agora, por decisão conjunta, eram amigos. Ele era íntimo da família dela, assim como ela era da dele. Ele sabia tudo sobre Joanne, inclusive o fato de Paul estar bastante inquieto com a amizade deles. Aconselhou Joanne a ouvir seu marido, aceitar o pedido dele e, se lembrasse, mandar um cartão de Natal. Desista das brigas. Talvez realmente isso tenha alguma coisa a ver com a forma como nascemos. Pode ser que por causa dos puxões, empurrões e dos tapas do processo de nascimento, nós pensemos que temos que lutar. É especialmente interessante o fato de pensarmos que temos que lutar para conseguir amor e lutar para manter o amor. Lutar é doloroso, amar não é, ou pelo menos não deveria ser. O amor é gentil, é carinhoso, sensível, protetor. São as condições que impomos às formas de amar e de sermos amados que o torna um espetáculo duro e agressivo. É o que nós fazemos, e não o que é o amor, que nos faz acreditar que o amor dói. A crença correspondente é que quanto mais eu amar, mais doloroso será. E aí, para evitar a dor, achamos que temos que lutar para não nos machucarmos do amor. Isso não faz nenhum sentido. Se você acrescentar à equação algo ou alguém que esteja ameaçando lhe tomar o amor, então a guerra está declarada. Regressamos ao estado de combate inconscientemente, fazendo o que achamos ser preciso para garantir que o amor sobreviva. Temos que desistir das brigas nos relacionamentos. Isso se quisermos ficar curados em nossa viagem pela casa do amor. Alguns de nós estão tão acostumados a brigar para conseguir o que querem, brigar para conseguir o que precisam e brigar para se manter no topo, que viram soldados no campo de batalha procurando o inimigo embaixo de cada pedra. A luta frequentemente se entrelaça com nossas palavras, a forma como as dizemos, assim como a energia que carregam com elas. Às vezes, esperamos por uma briga quando vamos pedir algo de que precisamos ou queremos. Quando a briga não acontece, começamos uma. Encontraremos alguma coisa para falar de tal forma que a briga será o único resultado possível. Quando a pessoa com a qual estamos tentando brigar não reage, ficamos furiosos, saímos à procura de alguém para brigarmos. Quando encontramos, não queremos assumir a responsabilidade por termos começado tudo. Da mesma maneira com que brigamos uns com os outros, brigamos conosco mesmos. Admito, eu tinha uma batalha violenta na minha cabeça. Brigava comigo mesma pelo que havia ou não havia feito. Se perdesse, iria brigar comigo mesma pela forma como o havia feito. Quando isso se esgotava, brigava comigo mesma para saber se devia fazer tudo de novo ou não tentar nunca mais. O triste é que não ganhava nunca. Como é que você pode ganhar de você mesma? Normalmente, eu saía da luta mortalmente ferida até que encontrasse outra coisa para brigar comigo mesma. Brigava do mesmo jeito com a minha mente e com os meus sentimentos. Tinha certas coisas que eu simplesmente não me permitia sentir. Lutava para reprimi-las, esforçava-me para impedir que subissem à tona
e se derramassem para fora da minha boca. Preferia brigar do que sentir, porque sabia que poderia viver apanhando. Não sabia se iria sobreviver se fosse até o fundo de minhas emoções. Me disseram que isso pode ser muito aterrador. Bom, cada vez que agimos com base em um impulso que não seja amor, estamos pedindo para entrar numa briga. Brigamos por culpa, vergonha, medo e desonestidade. Brigamos para evitar que nos descubram, que nos chamem e para evitar que estejamos errados. Quando nós, como Paul, fazemos algo de que não sentimos orgulho, temos que assumir a responsabilidade, como Steve, na outra história passada, que vocês se lembram, e dizer a verdade. A verdade é como um guerreiro invisível. Irá salvar-nos do campo de batalha. Paul não disse a verdade. Joanne não estava preparada para brigar. Ao invés disso, mentiu. Continuou a se encontrar com seu amigo. Continuou muito zangada com Paul. E já que ele não parava de insinuar que sabia que ela continuava encontrando seu amigo, Joanne acabou fazendo exatamente o que Paul a havia acusado de estar fazendo. Dormiu com o ex-namorado. Eu não estou de forma alguma dizendo que ele a forçou a fazer isso, né, gente? Paul. Nem estou dizendo que o que ela fez foi uma expressão do que havia nela de melhor. Estou simplesmente dizendo que no final, Joanne revidou. 2 dias antes da formatura, Joanne disse a Paul o que havia feito. E apesar de Joanne implorar seu perdão, Paul foi embora, sem jamais dizer uma palavra sobre suas próprias traições. A última vez que ouvi falar deles, estavam brigando na justiça. Parece que Paul quer de volta todos os móveis que comprou para o apartamentinho simpático que tinham. Nós vamos entrar agora no 5º capítulo, mas antes eu queria dizer para vocês que a coisa do amor exige uma transparência, porque o amor não aceita desaforos. Eu vou usar essa mesma metáfora que a gente usa para outras coisas, né? Quando a gente fala que não aceita desaforo, a gente está dizendo que a vida impõe que o estado amoroso não utilize armas sem ética e mentiras, né? Vinganças principalmente. E a verdade, ela é soberana. Então eu escuto muita gente falando, por exemplo, eu deixei para lá para não criar confusão. Como se dizer a verdade fosse sinônimo de criar confusão. E isso é um equívoco, porque às vezes, eu estou falando não só de relacionamento amoroso entre casais, mas de uma forma generalizada, relacionamentos onde, da família, por exemplo, eu vejo pais, os patriarcas e as matriarcas, né? Os pais ou as mães, os chefes de família, né? A mãe que é o pivô da casa, ou o pai que comanda tudo, faz o que quer e ninguém fala nada, para não criar confusão. Então, isso é um equívoco diante do amor. A gente não pode aceitar que a pessoa faça o que visivelmente não está correto, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, sem que a gente diga, sem que a gente aponte, sem que a gente dialogue, né? E de preferência não, com certeza, exercitando o estado amoroso, quer dizer, as palavras têm que ser limpas, as palavras têm que ser doces, a gente tem que dialogar. Se não tiver diálogo, se você não estiver preparada para o diálogo, afaste-se. Mas não participe das mentiras, não participe das agressividades, não participe de coisas que submetem outras por capricho ou por fraquezas, né? Isso é contra o estado amoroso.
Então, começando o 5º capítulo, nós vamos falar sobre limpar a geladeira. Então, a Ian fala conosco, limpando a geladeira. E ela vai contar um outro caso. Bruce e Davis eram amantes. Eram amantes do vinho, da corrida, da arte e um do outro. Bruce achava que sua união havia sido feita nos céus. Porém, tinha um pequeno problema, um problema mínimo, quase insignificante. David não era gay assumido e Bruce era. David ficava em cima do muro, vivendo como bissexual e morando com sua namorada muito heterossexual há 4 anos. Bruce sabia que este pequeno obstáculo punha em risco o relacionamento deles. Por isso, tentou de todas as formas convencer David da necessidade de admitir para si mesmo e para o mundo que era gay. Todas as vezes que tentava, a resposta de David era a mesma. Vou contar logo para minha família e terminar com Diana. As palavras podem acalmar nossa mente por algum tempo, mas quando existe uma crise, a mente precisa de ação. Temos que fazer alguma coisa para sustentar as palavras, especialmente se estivermos ouvindo as mesmas palavras há 2 anos. Esta falta de ação estava criando uma certa insatisfação em um relacionamento. De outra forma, poderia ter sido perfeito. Tornou-se uma questão séria no dia em que encontraram a irmã de David em uma loja de departamentos e ele agiu como se não conhecesse Bruce. Quando Bruce perguntou se não iria apresentá-lo, David lançou-lhe um olhar que quebraria uma pedra e perguntou: nós nos conhecemos? A irmã ficou horrorizada porque um cara gay estava tentando cantar seu irmão em plena luz do dia. Era revoltante, pensou, e David concordou com ela. Concordou a tal ponto que deixou Bruce de queixo caído no balcão da Dior. Alguns dias depois, quando David teve a decência de telefonar, Bruce realmente soltou os cachorros em cima dele. Não bastava David negar sua própria sexualidade, tinha ainda que negar Bruce. Na idade dele, que por sinal era bem mais do que 30 anos, deveria ter sido homem o suficiente para defender o que acreditava. Por que estava se negando? Era para proteger a família? Do que estava defendendo sua família? A homossexualidade não é uma doença. É um estilo de vida. Era a forma que Bruce havia escolhido ou havia nascido, dependendo de como se quiser encarar, e não sentia vergonha alguma. Já era, para mim, o suficiente que Bruce houvesse concordado e permitido que o homem que amava morasse e dormisse com uma mulher. Mas deixar que seu amante, há 2 anos, o negasse publicamente era muita maldade. David continuou pedindo desculpas e implorando perdão, mas Bruce estava profundamente magoado. Assuma! Assuma! Se quer que a gente construa uma vida juntos, assuma! Não vou, me recuso a passar a vida negando e te amo muito para permitir que você faça isso. A conversa se transformou em uma guerra de gritos quando Bruce disse a David que, se ele não assumisse para sua família, ele o faria. Bem, isso conseguiu mobilizar a atenção de David. Não fiquem confusos. David realmente gostava de Bruce. Sentia-se mais confortável, mais à vontade com ele, mas sentia-se responsável por Diana. Bruce sabia a verdade. Sabia que a grande responsabilidade era com a mãe. David era filho único e, para piorar as coisas, era o irmão gêmeo que havia sobrevivido. Seu irmão morrera com 4 anos, atropelado por um carro dirigido por um homem gay, semi-bêbado, semi-louco, que viera desatinado pela rua depois de brigar com seu amante. Preste atenção. Havia muitos aspectos: confusão emocional, álcool, um sinal de trânsito quebrado,
Mas o foco da mãe de David era o fato de o homem ser gay. A senhora Josephine ficou fora de si por 2 anos. Quando os efeitos dos remédios passaram, ela começou a travar uma luta ferrenha contra a homossexualidade. Chegou até a dizer que se algum dia descobrisse que seu filho, seu irmão, seu marido ou qualquer homem que jamais a tivesse tocado era gay, ela se mataria. A senhora Josephine era um pouco dramática. O problema é que David ouvira isso durante toda a sua vida, a partir do 2º ano depois da morte do seu irmão. Feche a porta para não estragar as coisas. Alguma vez você já decidiu fazer alguma coisa para logo em seguida alguém lhe contar uma história que fez você esquecer tudo que havia decidido? Falando por mim mesma, isso já me aconteceu várias vezes, em várias situações diferentes, quando eu morava no 1º andar. Deve haver alguma coisa, algum processo de eliminação em meu cérebro que é ativado por determinadas informações. Quando sou confrontada com certos dados, aparecem seres minúsculos carregando borrachas que apagam todo o meu bom senso. Quem dera fosse isso. A verdade é que quando eu realmente não quero fazer alguma coisa, quando estou com medo de que as coisas não corram da maneira que eu quero, procuro qualquer desculpa disponível ou plausível para que as coisas aconteçam como eu quero. Na hora, eu não faço ideia de que o processo é esse. Só depois de me machucar e ficar com o coração partido é que sou obrigada a fazer uma reflexão intensiva e percebo o que aconteceu. Infelizmente, foi isso que aconteceu com Bruce. Ele contou a história do irmão mais uma vez e Bruce se acalmou. Finalmente, David prometeu a Bruce que iria direto para casa, falaria com Diana e traria suas coisas para a casa de Bruce. David treinou seu discurso durante 2 horas antes de ir para casa. Sentia-se equilibrado e pronto, com uma lista mental de todas as coisas que precisaria dizer para então fazer as malas. Abriu a porta do apartamento e ouviu um soluço abafado. Na sala de estar, Diana estava consolando a senhora Josephine, obviamente arrasada pela dor. Foi o papai? Perguntou David, sem querer realmente saber. A senhora Josephine levantou a cabeça apenas o suficiente para despejar. David, eu disse aos médicos que Jimmy não era homossexual. Eu disse que ele não poderia ter pego o vírus do HIV de algum tipo de pervertido homossexual. Ele usava drogas. Eles me disseram para ficar calma. Você acredita? Ficar calma. Essas palavras cortaram David por dentro, como uma faca quente na manteiga. Não era o fato de seu tio Jimmy, que era reconhecidamente viciado em drogas injetáveis, ter sido diagnosticado com AIDS. Era a reação de sua mãe à situação. Para a senhora Josephine, ser viciado em drogas era bem melhor do que ser gay. É claro que seu discurso de despedida se transformou em palavras carinhosas de consolo para sua mãe e agradecimentos silenciosos para Diana. Seus planos de fazer as malas tornaram-se planos de levar sua mãe para casa e assegurar-se de que seu tio receberia tratamento adequado no começo da semana seguinte. A última coisa na qual estava pensando era em Bruce, que esperava por ele com um espaço aberto no armário, um belo pato assado e uma garrafa de vinho branco gelado. Quem comeu o bolo que eu deixei na geladeira? Sei que vocês sabem disso, mas sinto-me compelida a lembrar-lhes de que, quanto mais adiarem alguma coisa, mais difícil vai ser fazer o que tem que fazer, dizer o que tem que dizer. Sei que vocês sabem disso, mas quantas vezes deixaram a pilha de roupa suja
chegar a tal ponto que foram obrigados a sair para comprar roupa de baixo? Quantas vezes adiaram a limpeza da geladeira até que o cheiro ruim ficasse sufocante? Quantas vezes o amanhã levou um mês para chegar? Sabemos, mas não fazemos. Queremos, mas não podemos. Enxergamos, mas viramos a cara. Em nenhum outro lugar esse tipo de adiamento tem um efeito mais devastador do que em nossos relacionamentos. Quando alguma coisa vai mal em um relacionamento, o cheiro ruim sobe bastante rápido. Se não lidarmos com a situação imediatamente, lidar com ela passa a ser uma tarefa difícil, um trabalho infeliz que realmente preferíamos não ter que fazer. Mas temos que fazê-lo. David não pôde encarar Bruce durante semanas. Após receber vários telefonemas de um Bruce obviamente choroso, finalmente ligou de volta apenas para dizer que estava bem. Após assegurar a Bruce de que não o havia largado como um monte de lixo no meio da rua e contra todo o seu bom senso, David entregou-se e concordou em encontrar Bruce no apartamento dele. Contou-lhe a história, toda a história, que agora já possuía um elenco com muitos personagens e a senhora Josefine como diretor. Bruce, é claro, foi protetor e tranquilizador. Declarou seu perdão e sua compreensão. Estava procurando informações sobre AIDS no catálogo de serviços, motivo pelo qual provavelmente não entendeu o que David queria dizer quando deixou escapar que ia casar com Diana e não o veria mais. Mesmo quando David já estava na metade do corredor, Bruce ainda não conseguira entender o que realmente estava acontecendo. Na cabeça de Bruce, isso era apenas mais um pequeno desafio que teria que superar. O amor conquista tudo, certo? Errado. O amor não pode trabalhar contra a desonestidade, a negação, o medo ou a tentativa de agradar as pessoas. É fisicamente impossível que duas coisas ocupem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando existe medo, o amor não pode resistir. Quando existe uma desonestidade patente, mentiras o tempo todo, quando nos escondemos e nos negamos, o amor não pode existir. O amor também não discrimina. Existe onde quer que seja bem-vindo, reconhecido e respeitado. 3 semanas depois, após vários telefonemas sem resposta, Bruce percebeu que fora deixado no meio da rua, abandonado, amargo, confuso e sem ter muita certeza do que havia dado errado. O que Bruce não entendeu é que havia se transformado em um inquilino do primeiro andar da Casa do Amor. É que David estava no porão, passando por uma experiência de meio tempo. Esse é um caso claro de abrir a geladeira, detectar um mau cheiro e ter que vasculhar todas as coisas metidas em sacos, tigelas e caixas para encontrar o culpado. Como dissemos antes, é um trabalho nojento, mas às vezes temos que fazê-lo. Sabemos que tudo que colocamos na geladeira estava bom, porém agora, como resultado do adiamento da tarefa desagradável, temos um grande problema. Agora, precisaremos identificar o que estragou, tentar descobrir como esquecemos que havíamos comprado aquilo, por que nunca servimos aqueles restos, e o que é aquilo verde lamacento que está escorrendo pela porta. Temos que enfiar as mãos em coisas que não conseguimos mais identificar. Temos que limpar os pratos imundos. Temos que colocar tudo no lixo e jogar fora. Então, nos lembramos de que o caminhão do lixo só vai passar daqui a 4 dias. É isso que acontece nos relacionamentos. Quando deixamos as coisas estragarem, quando nos recusamos a fazer o trabalho aos poucos, quando deixamos coisas por dizer e por fazer, o mau cheiro irá se entranhar em tudo. Nesse meio tempo, provavelmente, é mais sábio não acreditar que seu parceiro irá agir da maneira que você espera ou exige.
Lembre-se de que o meio-tempo frequentemente é uma época de medo e confusão, quando é difícil prever ou saber o que esperar. Também devemos ser um pouco céticos em relação a alguém que promete fazer qualquer coisa quando está passando pelo meio-tempo. Pessoas que prometem e juram que vão fazer algo, normalmente estão tentando convencer a si mesmas de que podem ou querem fazer o que você quer que elas façam. No instante em que ouvir as palavras "eu prometo" ou "eu juro que vou", preste atenção. Não se conforme com a sua tendência de ignorar a verdade. Esse tipo de informação nos notifica que não podemos confiar no que está sendo dito. É claro que não queremos admitir isso para nós mesmos. Nem podemos confrontar nossos parceiros com suspeitas. Em vez disso, respire fundo e recue. Quando se está no meio-tempo, promessas e juras são um sinal garantido de que o nível de confiança exigido para manter um relacionamento saudável não existe. Não há nada mais comum no meio-tempo do que esperar ou exigir que alguém faça algo que já sabemos que não irá ou não será capaz de fazer. Pedir para alguém fazer que sabemos que não é capaz, ou exigir que faça algo que queremos, sabendo que tem medo ou está confuso, é uma coisa muito agressiva e cruel para ser feita com nós mesmos e com as outras pessoas. Você deve escutar o que as pessoas fazem, não o que dizem. As pessoas sempre demonstram suas intenções e suas expectativas através dos seus atos. Podem jurar pela própria vida que irão fazer isso ou aquilo, mas fazer continua sendo o que realmente importa, e não as palavras de juramento. A questão na história de Bruce e David não é serem dois homens que não poderiam ter tido esse tipo de relacionamento, obviamente. A questão aqui é que a parte número 1 esperava que a parte número 2 fizesse o que a parte número 1 queria que ela fizesse. Isso se chama falsas expectativas. Outra questão é que a parte número 1 recusava-se a aceitar o que a parte número 2 estava fazendo. Em vez disso, a parte número 1 estava ouvindo o que a parte número 2 estava dizendo. Isso se chama negação. Não reconhecer a verdade. Existe ainda uma outra questão a ser considerada. A primeira parte não reconhecia que a segunda parte não era capaz. Nem estava disposta ou pronta para prejudicar seu relacionamento familiar pelo relacionamento deles. Isso se chama ser capaz de saber o que você está vendo e resume-se a saber o que fazer com o que você está vendo. Agora, vamos analisar as questões, uma de cada vez. Saiba o que você está vendo. Muitas pessoas entram nos relacionamentos com falsas expectativas. E isso acontece quando queremos que as pessoas façam o que queremos que elas façam, apesar de estarem nos indicando claramente que tem outras intenções. Se David, que tinha quase 40 anos, havia ainda não se assumido, porque Bruce esperava que ele fizesse isso agora. Sua incapacidade ou falta de disposição para fazer isso não significava que David não gostasse de Bruce, mas simplesmente que não estava pronto. Existem momentos em que esperamos que as pessoas sejam capazes de fazer algo que ainda não estão prontas para fazer. É esta a diferença entre as pessoas que moram no primeiro andar e as que vivem no terceiro andar. No terceiro andar, o amor não faz exigências, não cria expectativas. No primeiro andar, sim. Frequentemente, as coisas não correm bem
nos relacionamentos, porque as pessoas pelas quais nos sentimos atraídas estão seguindo outro caminho para atingir um outro objetivo. Cada um de nós tenta convencer o outro a trilhar o caminho que escolhemos. Nada é mais difícil do que isso, o que nos leva a precisar de outro detergente espiritual. A verdade. Você deve trilhar o caminho que é verdadeiro para você. O caminho que você escolher não é a verdade absoluta, mas tem que ser verdadeiro para você. A verdade é que Bruce era assumido enquanto David não era. Você pode amar alguém profundamente, mas tem que aceitar que ele pode não trilhar necessariamente o mesmo caminho que você. Escolheu outro caminho, outra lição, que pode não ser, não completar a sua missão, né? Seu caminho. O que nos leva à segunda questão. Aprenda a encarar a verdade. Porque Bruce, que era absolutamente gay, iria querer um relacionamento com alguém que estava morando com uma mulher e que tinha medo de contar a verdade para sua mãe. Isso não seria uma forma disfarçada de autonegação? Será que você não está armando um cenário para se decepcionar? Você realmente não pode se decepcionar quando esta pessoa não trata você da maneira como quer ser tratado. Ao participar da autonegação de David, Bruce deveria ter esperado que ele também o negasse. Na verdade, ele era negado todas as noites quando David estava roncando ao lado de Diana. Escolheu ser parte do problema em vez de ser parte da solução. Existem duas grandes lições para aqueles que vivem no primeiro andar. 1. Encontre seu eixo. Mantenha-se firme nele. E 2. Permita que as pessoas trilhem o caminho que escolheram. E ame-as assim mesmo. A verdade é que 2 espigas de milho não crescem no mesmo ritmo. 2 botões de rosa não desabrocham ao mesmo tempo. Pode ser uma corrida cabeça a cabeça, mas todo mundo e todas as coisas se desenvolvem num ritmo próprio. É muito tentador procurar interromper seu próprio crescimento ou insistir que alguém acompanhe o seu ritmo. A verdade é que o crescimento simultâneo é raro nos relacionamentos. Normalmente, as pessoas começam juntas. Uma passa na frente, a outra fica para trás. Em alguns casos, a que está na dianteira pode se esticar para trás, puxar a outra para frente. Na maioria dos casos, a pessoa que se estica para trás diminui seu ritmo, às vezes até parar. Encontre seu eixo. Mantenha-se firme. Podemos ainda amar a pessoa que está correndo atrás de nós, mas se ela resolver andar, é nossa responsabilidade com nós mesmos continuar correndo. Como encontramos nosso eixo? Bem, existem vários passos simples que podemos praticar constantemente e que nos ajudarão a encontrar o eixo, nosso ponto de equilíbrio. 1. Lembre-se constantemente da experiência que desejaria ter. Como você quer se sentir? Não se imponha limites. Deixe sua mente criar a melhor situação que puder. 2. Visualize-se vivendo essa experiência até que ela se torne uma sensação familiar para o seu corpo. Isso é um excelente exercício de meditação. Com muita frequência, não fazemos ideia de qual seria a sensação que teríamos se conseguíssemos exatamente o que desejamos. Consequentemente, se ou quando conseguimos ou chegamos perto de conseguir, o corpo se sente desconfortável e achamos que algo está errado. 3. Reconheça, encare e libere seus medos a respeito do que você quer. Faz parte da natureza humana querer alguma coisa,
e, ao mesmo tempo, ter medo de consegui-la. Essa é uma grande oportunidade para fazer um diário. Escreva seus medos. O que você acha que poderia acontecer? O que você sentiria se isso acontecesse? O que aconteceria com você se isso acontecesse? E qualquer outra coisa que você possa pensar que lhe cause medo. Finalize o exercício escrevendo: eu escolho não ter essa experiência. Eu escolho... tá. Escreva. Complete a frase escrevendo o que você deseja. Outro excelente exercício de confrontação e liberação do medo chama-se exercício da cadeira. Coloque 2 cadeiras de frente uma para a outra. Sente-se em uma delas e visualize a pessoa com quem você quer falar, ou escreva o nome dessa pessoa em um pedaço de papel e coloque-o em cima da outra cadeira. Você também pode imaginar que o seu anjo da guarda, seu melhor amigo, um mestre, um mentor, um padre, Cristo, ou qualquer pessoa, ser espiritual que você conheça, esteja sentado na outra cadeira. Fale sobre seus medos com esta pessoa, entidade. Fale tudo o que vier à cabeça. Quando houver terminado, peça um conselho. 4. Procure descobrir o que você acredita sobre o que é verdadeiro para você. Pergunte-se: quem eu sou? No que eu acredito a meu respeito? O que faço para sustentar essas crenças? Quais são as coisas que me fazem feliz? Quais são as coisas ou situações que não me fazem feliz? Escreva o que vier à sua cabeça como resposta a essas perguntas. A maioria dos desafios em nossos relacionamentos surgem quando nos esquecemos de nossos objetivos. Quando esquecemos as lições que aprendemos no passado, quando vivemos com medo. O que na prática cria exatamente aquele acontecimento do qual temos medo. E quando fazemos coisas que sabemos inconscientemente que não funcionam. Como reação à morte de minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, criei uma crença muito sutil e inconsciente de que as pessoas que eu amo irão me abandonar. Eu espero que as pessoas me abandonem. É claro que eu não sabia que isso estava acontecendo, é inconsciente. Achava que estava sendo abandonada porque havia alguma coisa errada comigo, ou que as outras pessoas, os homens, eram simplesmente desprezíveis. Havia uma guerra na minha cabeça. Uma parte de mim queria um relacionamento, enquanto a outra tinha medo de tê-lo. A parte de mim que queria o relacionamento estava zangada com a parte de mim que sempre fazia algo para contribuir para a destruição do relacionamento. A parte de mim que esperava que as pessoas partissem, que acreditava que iriam partir, tinha medo de se abrir. A parte de mim que queria se abrir tinha que lutar para chegar à superfície. Na prática, aparecia sempre como mudança de humor. Eu era muito calorosa, carinhosa e amorosa, mas podia mudar rapidamente, me transformar em uma verdadeira bruxa. Ficava oscilando entre partir, ficar, vai embora, não me deixe. Consequentemente, cada um dos meus parceiros descobria a minha farsa e ia embora. Muitas pessoas que moram no primeiro andar da Casa do Amor têm que ultrapassar o conflito interno entre querer um relacionamento e acreditar, por qualquer motivo que nossa cabeça invente, que não podemos tê-lo ou que não merecemos ter um relacionamento sólido. Isso é muito parecido com acreditar que não merecemos amor. As pessoas que atraímos podem nos amar tanto que são capazes de fazer um acordo não verbalizado e inconsciente de passarem parte da vida entrelaçadas em nossas vidas para nos ensinar a respeito dos acordos que fizemos. A verdade é que Bruce e David, como qualquer pessoa que se envolve em um relacionamento íntimo ou sexual, tinham um acordo.
no primeiro andar, você começa a construir sua integridade quanto aos relacionamentos. Começa a desenvolver limites. Tem que começar a esclarecer o que irá ou não irá fazer. Como irá chamar as pessoas para que apareçam e participem da sua vida. Quanto do seu ser quer que de fato se entregar? E se vai ou não manter os compromissos que fez consigo. Quando você se torna cúmplice da atitude de outra pessoa, que se esconde ou se abstém, não está agindo com integridade. Está agindo dentro de um estado de negação, de irresponsabilidade. Se você sabe que alguém está consumindo drogas e não diz nada a essa pessoa, nem a mais ninguém, está participando da autodestruição dela. Você pode chamar de ajuda, apoio ou lealdade, mas tem que saber claramente o efeito que as ações dessa pessoa produzem em você. Você tem que reconhecer o risco no qual está se colocando. Nos relacionamentos, gente, é muito frequente não só abrirmos mão de nossa integridade ao fazermos coisas que juramos que não iríamos fazer, mas perdermos nosso respeito próprio ao permitirmos que outra pessoa faça em nossas vidas o que nós mesmos não faríamos. Quando nos encontramos em situações que comprometem nossa integridade, temos que aprender a amar aquela pessoa à distância, até que ela consiga mudar. Bruce sabia que David estava tendo um relacionamento com uma mulher heterossexual. Ao insistir em ter um relacionamento com David, Bruce foi cúmplice de algo inescrupuloso. Existem momentos em que você se envolve em situações das quais não sabe como sair. Em vez de tentar entendê-las, você fica. Quando faz isso, em algum momento as coisas apodrecem. Definitivamente havia algo podre na geladeira de Bruce. As coisas que ele esqueceu a respeito de si mesmo, enquanto perseguia David, as coisas que disse a si mesmo para justificar o relacionamento, por exemplo, que se amavam. Se você não se ama o suficiente para manter a sua integridade, se não tem uma noção sólida de autoestima e amor próprio, vai ser difícil amar outras pessoas. Pode precisar delas ou querê-las, que significa que, na verdade, você está sendo codependente. Provavelmente trata-se mais de uma troca de carências, que raramente funciona ou dura. Nesse meio tempo, enquanto as coisas estão tomando forma, apodrecendo e se despedaçando, você provavelmente se enraivece. Se é isso que acontece, você tem que assumir uma parte da responsabilidade. E isso ajudará muito a diminuir a sua raiva. Acrescente uma pitada de verdade e em pouco tempo se sentirá melhor. Apenas para que possa entender muito bem a qualidade da vida no primeiro andar e a eficácia dos detergentes espirituais que deve usar neste estágio de seu desenvolvimento. Vamos examinar outra situação. Tome alguma coisa, isso vai ajudar a se sentir melhor. A história clássica do primeiro andar é sobre ajudar uma pessoa a resolver um problema apenas para ser abandonada por ela. Quando isso acontece, é possível que você precise mais do que uma faxina. Precisará de uma revisão completa. Essa é a história de uma mulher que não manteve os acordos que fez consigo mesma, que ignorou os primeiros sinais de que havia problemas e que não encarou a verdade. Uma mulher atraente, bonita, com nível superior, profissional, que tinha um ótimo emprego, que se apaixonou por um estudante universitário que amava jardinagem. Jardinagem pode ser uma profissão bastante difícil durante os meses de inverno nos países do hemisfério norte. Ainda que não percebesse,
A mulher estava procurando aceitação e companheirismo. Os bichinhos de pelúcia empoeirados na sua cabeça estavam fazendo a dança do você não é boa o suficiente. Só porque ela ainda não havia arrumado um namorado permanente. Os fungos que surgiram em seu coração por causa dos relacionamentos anteriores a levaram a acreditar que se ela ajudasse esse cara, ele daria em troca o que ela queria e precisava. Complementação. Coitadinha. Ela realmente precisava de uma faxina no ego. Não percebia que era boa o suficiente, ou que mesmo que não fosse, não seria um homem quem poderia ajudá-la. Disse a todos os seus amigos que sabia disso, mas com a maioria das pessoas que precisam de uma faxina completa, seus atos provaram o contrário. Ela estava procurando apoio e aceitação, com uma pontada de medo e desonestidade consigo mesma, não é? Em alguns grupos, isso é chamado de se dar bem. Para sermos justos, não é que ele fosse má pessoa, apenas não acreditava em si mesmo, nem tinha fé no sonho que acalentava. Precisava que outras pessoas acreditassem em seu sonho, o que o ajudava a se sentir melhor. Na verdade, queria que acreditassem no sonho e o patrocinassem. Assim, se não desse certo, ele não perderia nada. Viram como uma mão estava lavando a outra? Parece bem sórdido, mas todos nós fazemos isso em algum momento. É o comportamento básico que aplicamos nos relacionamentos e o mesmo comportamento que nos faz ser chutados no final. Não temos fé em nossos sonhos, portanto, não dizemos o que queremos, nem queremos dizer o que dizemos. É o comportamento daqueles que habitam no porão da casa do amor. Ambos eram habitantes do porão. E todos nós sabemos que o porão normalmente é muito poeirento, entulhado de coisas. Ninguém quer limpar lá embaixo. Um aspecto do amor incondicional é ser capaz de se dar sem expectativas de retorno ou recompensa. É isso mesmo, nada. Não devemos esperar nada em troca do amor que damos, nem mesmo amor. Marianne Williamson, autora do livro A Return to Love, escreveu: amar é dar sem se lembrar, receber sem esquecer. Isso não quer dizer que você deve permitir que as pessoas façam o que quiserem com você ou com a sua vida. Não. Significa apenas que deve viver cada dia como uma experiência de partilha, sem questões obscuras ou expectativas de retorno do seu investimento. O amor exige uma partilha honesta de tempo, espaço, meios e vida pelo simples prazer de partilhar, enquanto for prazeroso. Esse nível de amor incondicional e consciente trará muitas recompensas, de incontáveis formas. Também irá realçar e expor qualquer coisa que não se pareça com amor. O amor incondicional irá expor a desonestidade e o medo. Quando você perceber, então, o que está acontecendo, será capaz de expressar o que sente sem culpa. Quando você não tem culpa, é capaz de tomar atitudes para se desfazer da desonestidade e do medo que entraram em sua vida, disfarçados espertamente de ser humano. Abrir mão, que é uma forma de faxina, não significa parar de amar. Significa que você fez uma escolha consciente sobre como amar, o que pode incluir amar alguém à distância. Infelizmente, quando você mora no porão, no lixo de ser uma vítima, na poeira de não acreditar na sua qualidade humana e na bagunça de não acreditar em si, não é capaz de ver nem de lidar com nenhuma dessas questões. Enquanto não vê, você fica achando que outra pessoa pode fazer com que seu sonho se torne realidade.
essa falta cega de disposição para limpar a casa dos seus relacionamentos, é o comportamento clássico das pessoas que moram no porão. Durante o período de 4 anos em que moraram juntos, ela sustentou a casa enquanto ele fazia faculdade, para conseguir um diploma em botânica e administração de empresas. Ela trabalhava de dia, ele estudava à noite. Confiando no retorno do seu investimento, ela gastou tempo, dinheiro, energia e, é claro, seu amor, tornando a vida dele o mais confortável possível. Ele passava os dias de outra maneira, obtendo prazer com outras pessoas, de formas que não obtinha com ela. Ele poderia ter dito a verdade a ela, mas é difícil dizer a verdade para alguém de quem você tem medo ou da qual depende. Também poderia ter ido morar com quem lhe dava prazer, mas ela não tinha dinheiro necessário para transformar o sonho dele em realidade. O que um cara deve fazer em um caso desses? Ele escolheu amar a desonestidade. Ela percebeu um pouco de lixo no meio do caminho e alguns cupins. Eram pequenas coisas que a deixavam desconfortável e desconfiada. Coisas como números desconhecidos na conta do celular dele. Ela concluiu que eram telefonemas de negócios que ele dava. Também havia cobranças misteriosas nas contas do cartão de crédito, que ela presumiu que fossem coisas que ele havia comprado para a firma. Ela queria perguntar sobre essas coisas, mas escolheu não fazê-lo. Lembrou-se do que havia acontecido da última vez, no último relacionamento, quando verbalizara as suas suspeitas e, como ainda não havia arrumado sua própria bagunça, decidiu permanecer em silêncio, curiosa. Também sentiu-se ligeiramente culpada por desconfiar, já que controlava o dinheiro. Concluiu que, como ele trabalhava duro durante o verão para montar uma carteira de clientes, ela deveria ignorar essas pequenas coisas e aceitou as desculpas esfarrapadas. Sendo filho de mãe solteira, ele estava acostumado a ter uma mulher no comando de sua vida. Não gostava disso, mas era familiar e muito mais fácil do que fazer tudo sozinho. Também havia descoberto exatamente o que devia dizer e fazer para que ela largasse do seu pé. Ele a faria sentir-se culpada, dizendo o quanto era difícil para ele aceitar a ajuda dela. Como desafiava sua masculinidade vê-la trabalhando tão duro para o bem dele. Se você quiser calar a boca de uma mulher, diga-lhe que ela está desafiando sua masculinidade. Todos os músculos do corpo dela, inclusive a língua, vão parar de se mexer. As pessoas que moram no porão também têm problemas relacionados a algum tipo de dade, masculinidade, honestidade, realidade ou humanidade. Quando ela calou a boca, ele soube que podia acabar com a raiva dela, incluindo-a na promessa de um futuro glorioso. Sempre funcionara com uma mãe e funcionava como um feitiço com a maioria das mulheres, principalmente com aquelas que possuíam um olho cego ou cegado pela bagunça e pela culpa. Planejaram juntos a firma dele. Ela o ensinou como montar a firma e forneceu seus contatos de trabalho para que ele conseguisse empréstimos e outras consultorias. Conversaram sobre como a firma iria crescer e como isso seria maravilhoso para ele. Ela presumiu, depois de tudo que havia feito por ele, que estava automaticamente incluída nos planos. Ela achava que sabia, mas na verdade não sabia, pois os habitantes do porão não conseguem ver além da bagunça de suas próprias questões. Ele estava ansioso para provar seu valor diante dela. Ela gostava dessa ideia. Ia dar muito trabalho,
mas ele era capaz de fazer qualquer coisa se ela estivesse a seu lado. Ela era maravilhosa, ele disse. Ela era o seu anjo, ele disse. Ela concluiu que estava comprando toda a aceitação de que precisava e que finalmente iria valer a pena. Então, ele disse a palavra com A. Disse a amava. Dito isso, após algumas horas fazendo amor loucamente, ela esqueceu de inspecionar os cupins e planejaram se casar assim que ele formasse. Ele se formou, eles não se casaram. Ele queria impulsionar a firma para devolver a ela tudo o que recebera. Parecia fazer sentido, especialmente com a masculinidade dele sendo posta em dúvida. Ainda que ela pudesse sentir o medo subindo pela espinha, permaneceu quieta, concordando em esperar. 3 anos se passaram muito rápido e, como haviam planejado, a firma cresceu. Por insistência dela, finalmente se casaram. Foi um grande casamento, com todos os detalhes, a maioria dos quais ela pagou. Cerca de 1 mês após a lua de mel, ela percebeu novamente uma conta de telefone celular bastante alta. Ainda que agora ele estivesse trabalhando, continuou deixando que ela cuidasse dos assuntos de dinheiro. É difícil para os moradores do porão mudarem seus hábitos. Um dia ela resolveu checar um dos números mais discados. O prazer do seu marido atendeu o telefone. Era a mãe dos filhos dele. Agora, senhora, deixe-me ajudá-lo. Ficou arrasada. Havia colocado tanto nesse relacionamento apenas para ser traída. Deveria ter percebido. E por não ter percebido, estava sentindo vergonha de si. Havia sustentado um homem e, obviamente, seus filhos durante 7 anos. Na verdade, nunca se sentira bem a respeito do que estava fazendo. Mentira para suas amigas, dizendo-lhes que ele estava trabalhando meio expediente e que era por isso que estudava à noite. Via sua mãe sustentar seu pai alcoólatra durante tantos anos que justificava essa atitude de apoio ao seu homem, mesmo que não parecesse certo. Agora estava prestes a perder tudo. Ele, sua própria imagem, seu companheirismo e o controle. Sentia uma raiva bastante grande. Não, ódio. Ela era tão burra. Não. Estava tão confusa. Não. Estava com ódio. Não. Ela estava no meio tempo, tentando descobrir o que havia acontecido, como havia acontecido e por que havia acontecido com ela de novo. Ela queria fazer a faxina, queria matar alguém. A verdade é que nenhuma dessas pessoas estava consciente de sua própria verdade e, portanto, não podia contá-la para o outro. Se ela soubesse a verdade por trás de suas intenções, poderia ter sido difícil, mas poderia ter tornado sua vida bem mais fácil, simplesmente dizendo: olha, eu tenho um bom emprego, uma vida razoável, mas não tenho um homem. Preciso de um companheiro, um pouco de sexo e alguém para exibir nas festas do escritório. Estou oferecendo o cargo pela metade do aluguel e a conta do supermercado. Ele poderia ter respondido honestamente: olhe, eu tenho um sonho e muito pouco dinheiro. Vou pagar a metade do aluguel, oferecer companhia sexual sem compromisso e lavarei minha própria roupa. Posso ficar com você uns 3 anos? Pode parecer meio agressivo, né? Talvez profano, mas teria poupado a ambos muito tempo, dinheiro e sofrimento. Agora, ela está fazendo análise. Ele está em um processo de divórcio, estão lutando um contra o outro para recuperar as partes de suas vidas das quais abriram mão. Percebo grandes objeções, tais como: as pessoas não agem assim, ou você não pode dizer essas coisas para as pessoas. Em resposta a essas objeções, eu pergunto: por que não? Por que não temos coragem de dizer exatamente o que esperamos, queremos ou precisamos? Será que ainda não aprendemos que, ao omitir essas coisas,
criamos o sofrimento traumático que juramos querer evitar? Aqueles de nós que moram no porão podem não ser capazes de dizer a verdade. Aqueles de nós que foram alçados para o primeiro andar têm que aprender como fazê-lo. Deixe-me compartilhar com você o que sei. Sei que quando aprendemos a amar e respeitar a nós mesmos, não existe nada que não possamos fazer, falar ou ter, a não ser que façamos a escolha contrária. Também sei que quando temos esse tipo de amor no coração, a verdade, por mais chocante que seja, irá nos poupar muito sofrimento no final. Também sei que quando aprendemos a viver na consciência da verdade, da responsabilidade, da integridade e do amor incondicional, as coisas e os comportamentos antigos não serão mais satisfatórios. Seremos capazes de abrir a geladeira, detectar o mais leve cheiro de alguma coisa se estragando e nos livrarmos dela. Por hoje nós vamos ficar por aqui e domingo que vem a gente continua. Obrigada a todos vocês que me escutaram pacientemente. Pensem nas minhas palavras e encontro vocês semana que vem. Um beijo.